Amém. Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor continue nos ajudando a todos. Nós esperamos que seremos ajudados. Irmão, antes de nós lermos a Escritura, depois que eu ler esse parágrafo, nós vamos cantar aquele hino novamente que o irmão Wagner cantou, Firmeza, né, irmão Wagner? Eu li essa mensagem lá em Santa Cecília ontem e eu queria compartilhar esse parágrafo com os irmãos antes da Escritura. A mensagem é redenção em plenitude, em regozijo. O profeta de Deus disse assim, ó: estou tentando algo para a glória de Deus. Ele diz, estou tentando algo para a glória de Deus, apenas pedindo a Deus para nos ajudar. Amém. É o que nós fizemos, né, irmão? Pedimos a Deus para nos ajudar. Parágrafo 47. Para nos dar almas para o reino. Irmãos, uma coisa muito interessante, muito importante, isso daqui, que a gente deveria ler a mensagem e ouvir a mensagem no sentido que o profeta expressou. O irmão Billy Paul, ele, no testemunho dele e várias participações dele, ele sempre, você já ouviu ele dizer assim: Deus pensou e o profeta falou. Então tudo isso daqui, irmãos, cada parágrafo é um pensamento de Deus. Deus pensou e o profeta falou. Ele diz aqui, ó, para nos ajudar, para nos dar alma para o reino de Deus. Amém. As almas, todas as almas que são ganhas, não é para o pastor A e nem para o pastor B. Não é para nenhum. Pastor Joaquim, ele não tem uma alma ganha. Pastor Cleomar, irmão Mateus, nenhum pastor pode dizer, eu tenho tantas ovelhas. Eu tenho 500 ovelhas, eu tenho 1000 ovelhas, eu tenho 3000 ovelhas. Nós não temos nenhuma ovelha. Jesus disse para Pedro, perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? Me amas? Me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então todas as ovelhas são de Deus. Para o reino de Deus. E os crentes que fortifiquem sua fé. Olha a preocupação do profeta. Pedindo a Deus para ganhar almas para o reino, e para os que já são crentes, fortifique sua fé. E movam, mesmo o quê? Mesmo sem nada. Irmãos, é fácil. É fácil você pegar o seu carro e ali pôr a chave na ignição e dar o arranque, bater o arranque com um tanque cheio de combustível. É fácil. Fácil o irmão Antônio chegar lá, pegar a família dele, ligar, botar a chave, pôr a chave na ignição e virar. Mas o tanque está cheio de combustível. Eu quero ver o senhor vir virar a ignição sem nenhuma gasolina no tanque. Isso nós temos testemunho com os nossos pastores, que Deus proveu combustível onde não tinha nada. Você se mover tendo condição é uma coisa. Agora diz aqui, que se movam mesmo sem nada. Simplesmente se movam e digam: Deus, eu creio em Ti e na palavra. Eu creio em Ti e na palavra. É isto. Esta é a inicial e a primeira e melhor maneira. Isso mesmo. Tome a Deus na sua palavra. Então, se você não pode fazer aquilo
então naturalmente Deus enviará outras coisas, tais como dons e sinais, para confirmar sua palavra, para confirmá-la a cada crente. Amém. Aí é muito bom. Vamos cantar, irmão Wagner? Vamos ficar todos de pé para cantar esse Hino de número 14 da nossa esse Inária. hino de número 14. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A sua fé está firmada no Senhor? Então vamos cantar. Cante com alma. Deixe sua alma misturar com a de Deus. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua fé está firmada no Senhor. Quem não possa a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento. Seu juramento é muito real. Caminho temporal, ao vir cessar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim de o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Oh Deus, graças a Deus. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. Coisa boa, né, irmãos? Amém. A gente sente algo diferente na alma, né? É bom demais. Vamos ler a Escritura conforme foi anunciado. São Lucas 14, a parábola da grande ceia. Verso 15 diz assim, até o 24 nós leremos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados:
vinde, já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe, o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse, casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e forçai-vos a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão da minha ceia. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, para nunca nos encontrar nessa condição, Senhor, de inventar, Pai, desculpas para não participar dessa grande ceia, para não recrear com o Senhor, Pai, para rejeitar o convite que o Senhor tem feito, através dos seus servos que o Senhor tem enviado, a cada canto desta nação brasileira, a cada canto do mundo, Senhor, o Senhor tem enviado seus servos. Aleluia. Para convidar para essa grande ceia. Sim, meu Deus. Muitos, ó Deus, arrumam desculpas, dizendo e argumentando, mas o Senhor disse, de maneira nenhuma eles entrarão na grande ceia, porque foram convidados e não aceitaram o convite. No nome de Jesus Cristo, nos ajude, nos unja para o teu serviço. Aleluia. Irmãos, Deus, através da Escritura, Jesus falando aqui, nesta parábola da grande ceia, eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa aqui, ó, no último versículo 24. Ele diz assim, ó, vamos ler do 22 até o 24. Ele diz assim, e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. Olha só, e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Ainda há lugar. Vamos pensar numa seguinte forma. Se cada congregação, se cada pastor tivesse que encher as cadeiras da igreja, aqui ainda haveria lugar, não haveria? Ainda haveria lugar. Eu diria para Jesus, Senhor, feito está, mas ainda há lugar. Lá em Campinas, pastor Cleomar, com certeza ainda há lugar. Pastor Joaquim, com certeza ainda há lugar. Toda a congregação ainda há lugar. Então o servo disse assim, Senhor, feito está como mandaste. O que Deus mandou
vamos enquadrar os pastores como servo. O que Deus mandou nós fazer? Convidar, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho das boas novas, anunciar o reino de Deus. Ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos valados, e forçai-vos a entrar pelos caminhos e valados, e forçai-vos a entrar, para que a minha casa se encha. O desejo de Deus é ver a casa dele cheia, irmãos. Aí vem a advertência de Deus. Ele diz assim, ó: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões, nenhum, irmãos. Você não pensa, irmão? A Escritura, a palavra de Deus é Deus, não é o pastor. A palavra do pastor falhará. A palavra do homem, a Bíblia diz, toda palavra do homem seja mentira, mas a minha verdadeira. Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará. Ele diz aqui, ó: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum, irmãos, nenhum daqueles que foram convidados e não encher a casa do Senhor provarão da ceia do Senhor. Só vou ler isso aí, não vou explicar, porque se eu explicar vou me atrapalhar. Mas é isso aí que ele falou. A mensagem que nós vamos dar, só o título já é uma mensagem. É sua vida digna do Evangelho? É minha vida digna do Evangelho que afirmo crer? É a sua vida digna do Evangelho que você afirma crer? O profeta diz aqui no parágrafo 34. Agora Jesus aqui está dizendo: o homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite. O homem, ele sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite. Eu gostaria de comentar só um pouquinho sobre isso daqui, irmãos. Muito pouco, para que eu tenha bastante firmeza no que eu vou falar. Quando nós lemos essa primeira parte, desculpar-se para não receber a palavra e seu convite, nós pensamos assim, ó: eu recebi a mensagem, eu creio na mensagem, eu recebi o convite de Deus, eu creio na mensagem. Mas isso vai muito além de você dizer que crê na mensagem, de você dizer que aceita o profeta, de você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, de você tomar da ceia. Vai muito além disto, porque ele diz aqui: o homem sempre tem tentado desculpar-se para não receber a palavra. Hoje nós estamos recebendo a palavra. Amém. É hoje, agora. Eu estou recebendo e você está recebendo. Agora, qual vai ser a nossa desculpa para hoje? Qual vai ser a desculpa? O profeta diz assim: o homem sempre tem tentado arrumar desculpa. E as nossas desculpas de hoje, qual vai ser do culto de hoje? Qual vai ser a minha? Vamos deixar Deus falar. Para não receber a palavra de Deus e seu convite, embora isto seja provado a eles, que é a sua ceia e seu convite, mas o homem está constantemente se desculpando. E se você ler em São Mateus 22, você encontrará que lá também foram apresentados desculpas. Lá eles também apresentaram desculpa. É fácil, irmãos. É fácil. Quando você recebe uma palavra que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado. É fácil.
Você recebeu uma palavra e sair e dizer, irmão, irmã, pastor, Deus te dará um ministério muito grande, Deus te dará um rebanho grande. É fácil receber essas coisas. Eu quero ver quando você receber aquele convite que Jesus fez. Quando você receber aquela palavra, quando ele passou pelas praias da Galileia ali, ele olhou aqueles homens, 2 homens pescando e disse, vem e segue-me. Pedro não arrumou desculpa, irmãos. Pedro não disse para Jesus, Jesus, eu tenho que sustentar minha família, Jesus. Esse é meu ganha-pão. Se eu parar de pescar, como que a minha família vai se virar? Como que eu vou manter minha família? Não interessa como que vai manter. Interessa que a eles foi dado um convite. Vem e segue-me. E o que eles fizeram? Deus. Largaram as redes instantaneamente e seguiram a Jesus. Para quê? Para que Pedro seguiu a Jesus? Para mais tarde ser chamado de Satanás? Foi para isso que Pedro seguiu? Para mais tarde ser chamado de Satanás? Para mais tarde ser crucificado de cabeça para baixo? Mas é porque ele expressou no corpo dele que ele tinha uma vida digna do evangelho que ele cria, que era o Senhor Jesus Cristo, a palavra manifestada em carne humana. Graças a Deus. Isto é bom demais, irmãos. E eles tentam, isto aconteceu em todas as eras, em todas as eras. Passou em uma era e disse que um homem os convidou. E tinha uma vinha. E nós encontramos isso lá em São Mateus 22. E nós encontramos esta parábola. E como ele convidou seus servos para colher desta vinha. O primeiro servo veio. E o que eles fizeram com eles? Eles colocaram para fora. Primeiro servo que Jesus mandou da vinha, o que eles fizeram? Eles colocaram para fora. O servo seguinte veio e eles os apedrejaram. Olha só, que coisa, né? E eles os apedrejaram. E eles perseguiram servos após servo. E o homem cruel finalmente, o rei enviou seu filho. Se você ler lá em 22, você vai entender disso que o irmão Bruno está falando, Mateus 22. E quando seu filho veio, nós encontramos que eles disseram, este é um herdeiro, e nós o mataremos, então teremos todas as coisas. Então Jesus disse para eles, o rei enviou e destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Agora nós vemos que quando Deus dá ao homem um convite para fazer algo, quando Deus dá ao homem um convite para fazer algo, ou para receber o convite que ele lhe tem dado, ele o rejeita. Rejeita, irmãos. Isto então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada. Meu Deus. Não há nada, irmãos. Nós temos que entender isto. Nós precisamos entender isto. Não há nada a fazer depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia. Ah, irmãos, eu duvido, é uma escola dominical, nós vamos conversar, tem bastante tempo. Eu duvido que qualquer um de nós, se Jesus Cristo descesse em forma humana aqui no tabernáculo, eu duvido que você teria coragem, qualquer um de nós teria coragem de dizer certas coisas para Jesus. Será que nós teríamos coragem de dizer que Jesus errou?
Jesus disse: aquele que recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Será que nós teríamos coragem, irmão, João, de se pôr de pé diante de Jesus e dizer: Jesus, o senhor está errado. Não é desta maneira. Jesus, o senhor está errado, Jesus, quando o senhor chamou aquela mulher de cachorrinha. O senhor não deveria ter falado daquela maneira. O senhor não foi gentil. Jesus, o senhor está errado quando o senhor chamou o seu apóstolo de Satanás. O senhor está errado, Jesus. O senhor tem que ir lá retratar com Pedro. Pedro está lá abatido, triste, desanimado, porque o Senhor olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. O senhor errou, Jesus. O senhor foi descaridoso com Pedro. Jesus, o senhor deveria acertar com aquele pastor de porcos lá. Olha, Jesus, o homem lá, uma vida toda, conseguiu 2.000 porcos lá. O senhor expulsa o demônio de um homem, e o demônio pede para o senhor entrar nos porcos, e o senhor permite que aquele demônio entre nos porcos, e os porcos se precipitarem e for tudo se lançar no mar, e o homem ficou sem nada, Jesus. Eu acho que aquele homem tinha motivo para não crer em Jesus, né? Perder 2.000 porcos, irmão, numa vezada só. Não teria motivo? Eu acho que ele teria motivo. Verdade. Tantas coisas, tantas coisas. Mas nós não falaríamos isso, sabe por quê? Porque você estaria vendo com seus olhos naturais Jesus Cristo. Mas Jesus disse assim, ó: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco, em vós, até a consumação do século. Você sabia que Jesus está pregando hoje? Aqui em Lar, Jesus está pregando. Amém. Jesus está pregando, irmãos. Jesus está falando. Jesus está falando em todas as igrejas. Jesus está pregando. Hoje de manhã, quantos pastores estão tendo escola dominical aonde Jesus está falando? É uma verdade. Mas quando você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa que resta, e esta é juízo. E nós encontramos que o homem tem feito isso em todas as eras. Eu quero ver essas mulheres que se dizem cristã, naquele dia ter que parar na frente de Pedro, na frente de Paulo, e dizer que Paulo era machista. Quero ver. Ah, Paulo, tu diz que nós deveríamos sujeitar os nossos maridos e obedecer os nossos maridos. Paulo, tu diz que tu não permitia que as mulheres pregassem nas igrejas. Tu é um machista. Quero ver elas dizerem isso no trono do julgamento, quando Paulo estiver lá, no esplendor da sua juventude, na autenticidade do evangelho que ele tem pregado. Quero ver. Eu disse: ah, Senhor, eu não sabia que era o Senhor que estava falando através de Paulo. Eu não sabia que era o Senhor que estava falando através de Pedro. Eu não sabia que era o Senhor que estava falando através de William, Marion, Brana, Senhor. Eu não sabia, mas agora é tarde demais, porque pisaram além da misericórdia. Então há somente uma coisa que resta, e esta é juízo. E nós encontramos que os homens têm feito isso em todas as eras. Isto aconteceu na maioria das eras da Bíblia. Quando Deus enviou Noé, seu servo, e fez uma maneira de escape para todas as pessoas que queriam ser salvas. Imagina, irmãos. Talvez não vai dar tempo de ler tudo, mas eu quero ir só nos parágrafos que eu me sinto mais seguro. Imagina, Deus, ele sempre faz uma via de escape
para aquelas pessoas que desejam a salvação. Que desejam a salvação. Glória a Deus. A via de escape dos dias de Noé era a arca. Não interessa se a arca era feia, se Noé era baixinho, se era barrigudo, se era calvo, mas a via de escape nos dias de Noé chamava-se Noé. E todos aqueles que tivessem entrado na arca estariam salvos. E todos aqueles poderiam ter muitas desculpas. Talvez a família de Noé tinha muito problema. Talvez eles poderiam dizer, não, mas aquele homem não pode ser um homem de Deus. Aquele homem não dá para entender essa mensagem dele. Quem entenderia a mensagem de Noé naqueles dias? Eu não consigo entender a mensagem de Noé. Não consigo entender. A ciência de então prova que não existe chuva lá em cima, não existe água em cima. Não tem, nunca choveu na terra. Nunca caiu uma gota de água lá do céu. Agora vem esse velho pregando que Deus vai destruir o mundo com água. Não entendo isso, não consigo entender. Mas quando estava boiando nas águas do dilúvio, aí conseguiu entender. Misericórdia, irmão. Daí conseguiu entender. Quantas pessoas que não conseguem entender isso aqui? Isso aqui. Parágrafo. É parágrafo da mensagem. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Quando Deus enviou Noé, seu servo, e fez uma maneira de escape para todas as pessoas que queriam ser salvas. Eu entendo claramente isso, irmãos. Mas as pessoas simplesmente riram, escarneceram de Noé. Parágrafo 37, escarneceram de Noé, mas Deus fez um caminho para eles. Glória a Deus. Tinham uma desculpa, mas eles tinham uma desculpa. Você sabia que nenhuma pessoa rejeita a Deus sem desculpa? E muitas pessoas têm desculpas bem convincentes. Mas ele fez um caminho, mas eles tinham uma desculpa. Ontem, cada pastor tem uma maneira de ministrar a palavra. O irmão Brana diz que Deus é um Deus de variedade e Deus honra os dons. Eu não posso, o irmão Brana disse, eu não posso ser como Billy Graham, nem ele pode ser como eu. Verdade. Uma pessoa que eu admiro muito, mas eu admiro mesmo de coração, sem hipocrisia, é o pastor Afonso Rotenburg. Eu admiro aquele homem demais, de alma. Como que eu gostaria de ser como ele? Mas eu ia ser um manufaturado se eu tentasse ser como ele. Deus me usa da maneira que eu sou. Ontem nós ministramos a ceia em Santa Cecília, e nós vinha vindo, e Deus, algo me diz que aquele acidente era para nós. Porque pode ver o atendimento que eu dei nos irmãos ali, como demorou um pouquinho de tempo, e um carro lá acabado. Bateu de frente numa carreta, era pedaço para tudo quanto é lado. Aí o carro bateu num caminhão. Aí eu fico pensando assim, irmãos, vocês entrem no raciocínio comigo. Não estou jogando indireta. O irmão Brando diz, Deus não joga indireta. O homem joga indireta, mas Deus não joga indireta. Deus joga direta. Aí eu te pergunto, as pessoas presas na ferragem, ali de repente o carro pegando fogo, e cortes para tudo quanto é lado, e o Deus envia os bombeiros, paramédicos para ajudar aquelas pessoas. Aí a pessoa vai chegar lá, vai olhar para o bombeiro e o paramédico e vai dizer, não, eu não quero o teu atendimento. Não quero a tua ajuda. A tua eu não quero. Ah, pastor, o senhor está jogando indireta? Não sou homem de jogar indireta. Eu não quero a tua ajuda, não. Eu quero a ajuda de outro, eu quero outro bombeiro. A tua ajuda eu não quero. Morro aqui na ferragem, mas a tua ajuda eu não aceito. Eu quero é de outro. Não é rejeitar a misericórdia, irmão? Não sei se vocês conseguem entender a linha do pensamento. Não é rejeitar a misericórdia. Se você estivesse num alto mar, lá no Titanic, quando estava afundando, teve 2 barcos de salva-vidas, não sei quantos barquinhos de salva-vidas. Imagina eles enviar
Vamos entrar nós tudo aqui, esse grupinho aqui, vamos entrar dentro de um barquinho e vamos mar adentro. Irmão João, irmão Toninho, vamos mar adentro, fazer todos nós felizes, recreando com a nossa família, e de repente o barco fura. E nós vamos ficar todo apavorados, meu Deus, precisando de ajuda. Aí eles enviam ajuda e nós vamos dizer, não, isso aqui nós não queremos. Nós morre tudo afogado, mas esse aqui nós não queremos. Nós não conseguimos entender a ajuda dele. Misericórdia, Jesus. Lembra-te, irmão, é uma história, mas lembra-te daquele homem que estava morrendo afogado? Aquele homem estava morrendo afogado e ele confiava em Deus e cria em Deus. E aí, acho que era num poço, né? Acho que foi num poço, né? Que ele estava morrendo afogado. Aí ele confiava tanto em Deus e Deus enviou um homem para tirar uma corda. Foi lá e tirou a corda. Pegue na corda. Segure na corda. Não, de maneira nenhuma. Deus prometeu que ia cuidar de mim e Ele vai me tirar desse poço. Pegue a corda, você vai morrer. Não aceito. Meu Deus. Depois foi o outro lá, atirou uma boia lá, pegue a boia, você vai morrer. Não aceito, porque eu creio em Deus e Deus disse que ia cuidar de mim e Ele vai me tirar dessa situação. E foi o outro lá, e ele já, as forças se acabando, ele disse, homem de Deus, pegue essa corda, pegue, salve a tua vida, pegue essa corda. Ele, não aceito, porque eu creio em Deus e Deus diz que ia me tirar dessa situação. É simplesmente uma história, irmão. E o homem morreu. Chegou lá no céu, primeira coisa, já com desculpa, foi lá questionar a Deus. Senhor, mas o Senhor disse que ia me ajudar, o Senhor prometeu que ia me ajudar nas horas que eu tivesse difícil, e eu morri lá no poço. Eu disse, mas rapaz, eu mandei 3 vezes lá te socorrer. 3 vezes eu mandei lá te ajudar, não aceitou a minha ajuda. Quantas pessoas estão nessa mesma situação? Nessa situação. Mas eles arrumam desculpa. Isto não era de acordo com seus pensamentos modernos. Meu Deus. Esse é o grande perigo, isto é um grande erro. Isto não era de acordo com seus pensamentos modernos. Jesus. Quando um pai diz para uma filha, filha, não faça isso. Quando um pai diz para um filho, filho, não faça isso. Isto não é de acordo com os pensamentos modernos nos dias de hoje. Verdade. E quando a Bíblia diz, e Deus não passará por cima da Bíblia e por cima de sua palavra, quando a Bíblia diz que um filho deve honrar pai e mãe. Amém. Deve honrar para que te vás bem na terra e seja prolongado teus dias. Graças a Deus. Mas às vezes o conselho do pai, às vezes o conselho da mãe, não vem de acordo com seus pensamentos. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Às vezes você já tem aquilo para fazer e não tem ninguém que te detenha. Você vai fazer. Você sabia de uma coisa, irmãos? Você sabia de uma coisa? Imagine aquela mesa assim, ó, com os apóstolos ali. Que mesa abençoada era aquela ali, né? Meu Deus. Quem não gostaria de estar naquela mesa? Imagina cear com Jesus Cristo. Mas ali estava Satanás. Ali estava o diabo. Ali na mesa com Jesus, o diabo. E você sabia que se Jesus, olha só, irmão, vamos entrar nessa linha de pensamento. Você sabia que se Jesus, Deus é amor, Deus não é amor? Amém. Deus tem prazer na morte do ímpio? Deus não tem, irmãos. O homem cruel, o homem sanguinário, sem amor, sem afeto natural, ele tira a vindicação da desgraça dos outros para vindicar a si mesmo. Quando que o irmão Branham
diz que isto é anticristo. E meu Deus, você imagina, parece que sai um pouco do assunto, mas você imagina uma coisa aqui, ó. Quando Deus tirou o reinado de Saul e vindicou de Davi? Ei, Jesus. Ah, mas quem não gostaria, irmão? Você está lá embaixo, de repente Deus te coloca lá em cima. Tirou a unção de Saul e passou para Davi. Davi podia estar aqui com o peito bem estufado. Hoje Deus é comigo. Eu recebi a unção do profeta de Deus. Mas Davi, ele entristeceu-se de alma, quando ele foi lá e viu o ungido do Senhor na caverna de Adulão lá, triste, abatido, perseguido. Ele não se agradou com a derrota de Saul, ao ponto que ele pegou aquele amalequita e o matou. Imagina, se todos nós fôssemos assim, irmãos, uma vida digna deste evangelho aqui, ó. Uma vida digna deste evangelho aqui, ó. Quando aquele amalequita chegou e disse, Senhor, e todo reverente, você pode ver que todo reverente, talvez ele chegou lá, todo de cabisbaixa, com a reverência, Senhor, meu mestre, meu rei. Davi olhou para ele, fale, de onde tu veio? Sou uma amalequita. Isso aqui, mas o que aconteceu? O teu inimigo, Saul está morto. Que? Saul está morto? Sim, Senhor. Aquele que te perseguia não vai te perseguir mais. Ele está morto. Davi rasgou seus vestidos, suas vestes, mas como? Como que isto veio acontecer com o ungido do Senhor? E Davi investigou ele, pegou a espada e o matou ele. Diz, tu tem culpa nisso daí, como que tu vem me trazer uma informação dessa daí? Mensageiros de má notícias. Davi não o aceitou, não se agradou com a derrota, mesmo do seu inimigo. Mas era um homem segundo o coração de Deus e uma vida digna do Evangelho. Aleluia. Agora, isto não era de acordo com seus pensamentos modernos. Isto não era da maneira que eles queriam. O problema é que as coisas saem de uma maneira que a gente não quer, irmãos. E aí a gente rejeita. Não era da maneira que eles queriam. Então eles apresentaram desculpa nos dias de Noé. Não, eu vou entrar nessa arca, mas Noé, eu até poderia ter uma chance de eu crer no teu evangelho, mas tu vai nos colocar junto com vaca, junto com porco. Eu tenho uma classe social de vida alta e eu vou entrar nessa arca aí, madeira de couve, Noé? Não veio da maneira que eles pensavam que deveria ser. Foi apresentado uma maneira diferente e eles arrumaram desculpas. Eles apresentaram desculpa nos dias de Moisés e eles apresentam desculpa nos dias de Elias. E eles apresentam desculpa nos dias de Cristo. E eles apresentam desculpa hoje. Irmão, eu tenho uma maneira que eu tenho certeza, minhas convicções. Você imagina se um pai fosse fazer tudo que um filho quisesse. Imagina. Se um pai fosse atender todas as necessidades que um filho quisesse. Imagina, irmão Antônio, como que não seria? Imagina se Deus fosse atender e disse, não, sabe, as irmãs sabem muito bem disso. A criança quando tá ali crescendo, aí você vai dar uma comidinha ali, um arrozinho, feijão, ela, não quer. Se você fosse não insistir, tem que fazer, comer. Tem que comer arroz, feijão, tem que comer carne, tem que comer comida sólida para fortalecer. Mas elas arrumam desculpa.
Agora ele falando diretamente com Israel, aqueles que foram chamados para a festa, que eu também aplicaria isso ao homem, à igreja que tem sido convidada a vir à festa, e não querem fazê-lo. Não querem fazê-lo, sabe por quê? É por causa do vaso, não por causa da mensagem, é o vaso. Não querem fazê-lo, a festa espiritual do Senhor, e eles não querem fazer isso, eles têm outras coisas para fazer, eles encontram desculpas. Agora, se Israel, há 2000 anos atrás, aceitasse o convite que lhes fora dado, eles não seriam como são hoje. 2000 anos atrás, se eles tivessem aceitado o convite que lhe for dado, eles não seriam como são hoje. Quantas pessoas, se tivesse aceitado esse convite no seu coração, elas não estariam na condição que estão hoje? Verdade. Quantas pessoas que eu conheço que poderiam estar em outras condições, mas estão numa condição que estão hoje porque rejeitaram o convite que lhe for dado. Não estariam na condição que estão hoje. Agora você quer ver aqui? Há 2000 anos atrás rejeitou o convite da ceia do casamento. E eles rejeitaram isto e foram para o ajuntamento. Mas como Jesus disse, eles apedrejaram e mataram os profetas que foram enviados a eles através de quê? Através de desculpas. Mataram o profeta através de desculpas. Jesus, a irmã Brana pregou aquela mensagem: eu acuso esta geração por ter crucificado Jesus Cristo a segunda vez. Você acha que não tem um monte de pessoas que estão crucificando Jesus hoje? Ou você acha que não? Você acha que foi só os judeus que crucificaram ali Jesus? Tem muitas pessoas que estão crucificando. Tem muitas pessoas que estão matando profetas. Pregador é um profeta, o irmão Brana fala. Quantas pessoas estão matando profeta hoje? Mato e não tem misericórdia de matar. É verdade, irmão, não adianta. Irmãos, você sabe de uma coisa? Eu tenho conversado com homens que têm estrutura e têm experiência, 50 anos de ministério, 45 anos de ministério. Você sabe de uma coisa, irmãos? Se Deus não fosse o nosso ajudador dos pastores, ia ter que criar uma ala de psiquiatria só para pastor. É verdade, irmãos. Porque constantemente, todo dia o pastor está sendo apedrejado. Você sabia? Todo dia o pastor está sendo apedrejado. Você sabia que todo dia estão matando o pastor? Todo dia. É verdade, irmão. Todo dia, irmão João, estão matando o pastor. Irmão Brando diz: você não precisa matar o homem, você mata o nome dele, você está matando ele. Estão matando. O irmão Brando diz: você não precisa pegar uma faca e cravar nas costas do irmão, nas costas de uma irmã para matar ela e matar ele. Você mata matando o seu caráter. É verdade. Na mensagem Pomos ao Lado de Jesus, eles disseram, o irmão Brana fala assim, que eles tentaram arrumar tudo quanto foi desculpas para lançar sombra sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. O profeta diz: pense num homem que foi criticado desde o seu nascimento. Meu Deus. Aquela criança, irmão, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Ele nos colocou no nosso lugar. Mas agora vamos nos colocar no lugar dele um pouquinho. Meu Deus. Glória a Deus. Ele se colocou no lugar de você, que é uma pecadora, que é um pecador, que é um miserável, que é um mentiroso, uma mentirosa. A Bíblia diz que nós viemos ao mundo falando mentira. É isso, meu Deus. Todos nós tem esse negócio que criança não mente, criança mente. É verdade. A Bíblia diz que nós viemos ao mundo falando mentiras. E ele se colocou no nosso lugar, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, fez um pecador. Agora, irmãos, vamos nos colocar
irmã Karina, irmã Jéssica, irmão Mateus, irmão Wagner. Vamos nos colocar agora um pouquinho, irmão Antônio, irmã Dulce, todos nós aqui, vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Jesus. Aquela criança com 8 anos, você sabe, hoje é a coisa mais normal que tem. Hoje é normal, hoje é normal você ser filho ilegítimo. Hoje não dá nada, mas naquela época era uma vergonha. Hoje tem o tal de bullying. Ah, o menino é feio, é dentusco, é zoiudinha, gordinha, baixinha, é magra, é o bullying. E Jesus? O que era? Quantos bullying Jesus passou? Meu Deus do céu. Aquela criança brincando talvez com um sabuguinho de milho pra lá e pra cá e ninguém queria se aproximar de Jesus, porque ele era filho ilegítimo. Dizia, aquele menino, meu filho, não te mistura com aquela criança. José se ajuntou com Maria lá e a Maria estava grávida de outro homem. Ele é um filho ilegítimo. Quantas coisas Jesus não padeceu, quanta rejeição Jesus não passou, desde o nascimento. Ou você acha que Jesus foi cercado de crianças? Jesus nasceu no meio dos animais. Jesus nasceu no meio de vaca, no meio de camelo, no meio de ovelha. Meu Deus do céu. Jesus nunca teve uma festa de aniversário. Jesus nunca teve as crianças lá, um quadrinho bonito lá, com as fotinhas lá. Parabéns pra você, muitos anos de vida. Jesus, pelo contrário, ele era chamado de filho ilegítimo, de Beelzebu, de demônio, de tudo quanto foi coisa. Mas tem uma coisa, Jesus nunca se irritou. Glória a Deus. Jesus nunca revidou. Porque ele era a palavra manifestada de Deus. Ali era Deus. Deus sem dente. Você consegue imaginar isso? Deus sem dentezinho na boca, mamando no peito de sua mãe. Deus sem um carrinho para brincar. Deus sem um coleguinha para brincar. Mas com 12 anos de idade ele estava cuidando dos negócios do pai dele. Aleluia! Glória a Deus! Ele não foi um responsável. É verdade. Ele não foi um jovem delinquente. Glória a Um jovem Deus. rebelde. Aleluia! Ele foi um jovem que estava cuidando do negócio do pai dele. Graças a Deus! Ele estava preparando a sua vida para o maior sacrifício de todos os tempos. Graças a Deus! Ele não teve uma infância, mas você teve. É. Ele nunca teve um bercinho para deitar, mas você pode dar um bercinho pro seu filho, por mais humilde que É seja. verdade. Graças a Deus! Ele nunca teve um carrinho para brincar, mas nós tivemos. Oh Deus! Ele não teve uma sepultura para morrer. Tiveram que emprestar uma sepultura para ele. Ele não teve nenhum ventre, teve que ser emprestado. E hoje nós temos tudo. E nós rejeitamos a misericórdia de Deus. Qualquer coisinha, ó, nós empina o nariz, ó. Empina o nariz, tufa o peito, não quero mais. Não quero mais. Se Deus pesasse a mão e dissesse assim, como ele fez para Davi, lembra de onde eu te tirei, Davi? Jesus! Lembra quando tu não era nada, Davi? Lembra quando tu estava lá de trás dos currais, das ovelhas, Davi? Meu Senhor, nos lembra da nossa vida. Foi de lá que eu te tirei, Davi. Deus. Hoje eu te dei um nome. Deus, aleluia. Nós temos uma vida digna do Evangelho? Temos uma vida? Deus, meu Deus. Será que nós podemos dizer, eu sou digno desse Evangelho? E não vem com essa aí, eu não sou digno, não sou digno. Se você não é digno, você não vai entrar. Você tem que dizer assim, eu sou digno desse Evangelho. Porque nós vamos ver aqui. Se você disser, eu não sou digno, você vai ficar na tribulação. Você tem que ser digno.
deste evangelho, você tem que ser digno. Graças a Deus. Senão você vai ficar na tribulação. Agora as desculpas que eles apresentaram cada dia, encontrando nos dias de Jesus, que ele não se filiou a nenhum deles. Eles disseram, quando este homem obteve, aonde esse homem obteve essa instrução, que de qual escola ele veio? Não é este o filho do carpinteiro? Você sabe de uma coisa, irmãos? Você sabe por que o irmão Branham não realizava muitos milagres na volta de Jacksonville? Porque ele veio de uma família bêbada. Uma família que era embriagada. As pessoas conheciam o histórico do irmão Branham, da família do irmão Branham. Então as pessoas, aquele véu de carne interrompia as pessoas de receberem as bênçãos sobrenatural de Deus. Meu Jesus. O véu de carne interrompe as pessoas de ser abençoadas. Jesus, o irmão Branham disse assim, eu tenho que sair para a África, para outros lugares. Na África o irmão Branham disse que não precisava nem fazer muito esforço. Ele só chamava uma pessoa, era 50, 60 mil pessoas convertidas. Por ver um sinalzinho só. E nós hoje, irmão. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o maior problema de todos os problemas hoje? É o pastor. Você sabia? É o pastor, nós não vemos na igreja para ver Deus falar. É o pastor. Ele falou isso. Ele disse aquilo. Mas por que? Se nós conseguíssemos, irmão, entrar nisso, por que se nós dissesse assim, ó, Deus falou. Ah, coisa boa. Deus falou hoje. Deus esteve na minha casa. Mas não, é o pastor. O pastor falou, ele falou. Tem muitos que nem diz pastor, diz ele. Ele falou. Irmãos, vamos ser abençoados aqui ou aonde que nós vamos ser? O Espírito Santo é o mesmo. É verdade. Podemos se mudar para qualquer lugar da face da terra. O Espírito Santo é o mesmo. A mensagem é o mesmo. Graças a Deus por ela, meu Deus. Então ele diz aqui, ó. Quando este homem aonde esse homem obteve essa instrução? De qual escola ele veio? Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José e os demais? E não estão suas irmãs conosco? Então, onde este homem conseguiu autoridade para fazer isto? Com qual autoridade que esse pastor fala isso? Onde ele conseguiu isto? Vem? Em outras palavras, ele não estava afiliado a eles. Então eles disseram, ele é um Belzebu, ele é um samaritano, ele tem um demônio e ele é um louco. Olha se as coisas não se repetem hoje. Ele é um samaritano, ele é um demônio, ele é um louco. Parágrafo 41. Ele é um homem que tem um espírito maligno na linha da religião e o deixado louco. Isto é o que ele é. Ele está fora como um homem selvagem. Não preste nenhuma atenção a ele. E nós sabemos o que aconteceu com Israel. Eles gritaram. Eles estavam tão certos que aquele homem estava errado. Até quando eles o condenaram. Meu forte, irmãos. Até quando eles o condenaram. Não mover atrás uma polegada sequer. Meu Deus. Jesus estava tentando lhe dizer que suas desculpas foi os que os matou. Sua desculpa foi os que os matou. Os profetas. E os matou os justos que vieram. Quantas pessoas estão matando com suas desculpas? Matou os profetas, mataram os justos que vieram. Eles aceitaram seus credos que o homem havia lhes dado. Ao invés de tomar a palavra de Deus, os fizeram isto e fizeram com que cada palavra de Deus não tivesse efeito algum. Oh, Deus. Imagina, irmão. Tenha misericórdia de mim. Eles arrumaram um meio
fazer que com cada palavra de Deus não surtisse efeito algum. No 51 ele diz assim, ó, ele convida 3 vezes. 3 vezes ele os enviou. E eles não deram ouvido para a festa. 3 vezes. 3 vezes ele os convida. E eles não deram ouvido para a festa. Então ele enviou outra vez e ele disse, vá e força aquelas pessoas a virem. A mesa tem que ser colocada. A mesa está pronta e ainda há lugar. Eu creio que talvez dentro dos próximos poucos meses, ou algo, ou um ano, ou seja o que for, Deus enviará outro estremecimento através do país. Pois existe alguém que continua lá fora, em algum lugar, que há uma semente predestinada para a luz, que tem que cair em algum lugar no mundo. A nação por si mesma está arruinada. Meu Deus. Mas existe, irmão, eu tenho certeza que em algum lugar existe uma semente eleita. Graças a Deus. Tem que Amém. existir, irmãos. Tem que existir. Veja a nossa nação hoje. Veja a condição de nossa nação. Veja onde ela tem ido. Como ela foi a pique. Veja nossos sistemas religiosos hoje. Irmão, não vamos atribuir esse sistema religioso às denominações. Veja os nossos sistemas religiosos hoje. Como pode ser que as igrejas estejam na condição que estão agora? É porque eles têm rejeitado e recusado a mensagem de Deus. Meu Deus. Rejeitado a mensagem de Deus. Por isso que estão nas condições que estão hoje. O convite para virem à festa, poderia você chamar uma vida como aquela digna do Evangelho? Poderia você dizer que aquela vida é digna do Evangelho? Rejeitando o convite? Dá para dizer que é digno, irmão? Parágrafo 53, estou só lendo o que o irmão Brano disse aqui, ó. Poderia você chamar uma vida como esta digna do Evangelho? Poderia você chamar uma vida que pode se assentar e permitir seu povo fazer essas coisas? Como fumar cigarro, beber, fazer tudo que o mundo faz? Poderia você dizer que uma vida dessa é digna do Evangelho? Quando Deus envia o Espírito Santo e bate à porta do coração de um homem e ele deliberadamente o rejeita, um dia ele rejeitará pela última vez. Um dia nunca mais ele terá chance. Então você não terá um caráter privilegiado. Você não pode se assentar em uma igreja e ouvir o Evangelho e concordar com o Evangelho. Você não pode fazer muito como dizer, eu sei que isso está certo, mas nunca colocou um dedo nisto para ajudar. Imagina, nunca colocou um dedo para ajudar e diz que eu sei que está certo. Parágrafo 56 da sua vida é digna do Evangelho. Vem, você simplesmente ouve a isto porque você diz eu creio que está certo. Aquilo é simplesmente simpatizante a você. Eu poderia dizer, eu creio que aquilo são $10.000. Isto não significa que eu recebi aquilo, vem? Eu poderia dizer, esta é uma boa água fria, mas recusá-la a bebê-la. Vocês sabem o que eu quero dizer. Vocês sabem o que o irmão Brana quer dizer, irmãos? Amém. Vocês podem dar um amém bem forte? Amém. Amém. Eu sei, irmão Brana. Eu sei, irmão Brana, o que tu está dizendo, irmão Brana.
Eu sei, esta é uma boa água fria, mas se eu recusá-la a bebê-la, vocês sabem o que eu quero dizer? É isto é vida eterna. E recusá-la a fazer isto, um dia você atravessará a linha entre o juízo e a misericórdia. Então você não terá o privilégio de receber isto. Deus tenha misericórdia. Nós vamos encerrar com esses parágrafos aqui agora. 178. Isso, irmão Wagner. Pode dar um fundo maior, é mais alto. 178. Somente recorde. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Vamos lá, pastor Valdir. Somente recorde. Jesus humilhou-se a si mesmo, morrendo por ti, pastor Valdir. Por ti. Ele não era agitado, pastor. Jesus não era agitado. Quando eles feriram sua face, ele não cuspiu de volta. Olha aqui, irmãos. Quando eles feriram sua face, ele não cuspiu de volta. Quando eles puxaram sua barba, arrancando-as, ele não a puxou a deles de volta. Quando eles bateram de um lado e de outro da sua face, ele não revidou. Ele orou por eles. Ele seguiu humilde. Ele foi o exemplo de humildade. Aleluia, Jesus. Ele foi exemplo de humildade. Hoje, quando eu ouço uma pessoa dizer, o fulano é humilde, não é humilde nada. Se é humilde, deixa eu dar um tapa no rosto. Deixa eu dar um tapa no rosto. Fulano é o exemplo de humildade. Pastor, meu pastor, quando vocês disserem, o meu pastor Valdir é humilde. Deixa eu vir aqui bater no rosto dele. Deixa eu lá dar um tapa no rosto do seu pastor. Vamos ver se ele é humilde mesmo. Vamos ver se ele é humilde. Vamos ver se ele sabe receber uma repreensão e ficar quietinho e dizer, Senhor, a minha vida eu tenho entregue a Ti, Senhor. Eu suporto essa humildade, essa repreensão. Sabe por quê, Senhor Jesus? Porque eu creio na Tua palavra. E Tu disseste, não é o homem, não é o pastor, não é o irmão Brana que disse. Foi o Senhor que falou. Eu castigo e repreendo aqueles que eu tenho por filho. Amém. Você consegue receber um castigo de Deus? Uma repreensão de Deus? Amém. Você consegue mesmo? Glória a Deus. Receber? Ou como que você acha que Deus vai te repreender? Que Deus vai descer numa forma de espírito, numa nuvenzinha branca aqui, vai te repreender? É isso que nós esperamos de Deus? Deus está em carne humana. Deus está em pele, velado em pele humana. Ele era cheio de fé. Por quê? Cheio de fé. Não cheio de amargura, não cheio de dúvida, não cheio de razão, não cheio de orgulho, não cheio de desculpas, mas ele era cheio de fé. Por quê? Ele sabia que suas palavras não podiam falhar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não estou fora do tempo. Eu não estou fora do tempo. Mas, irmãos, eu estou conseguindo subir um degrauzinho mais. Eu estou tão feliz, vocês não fazem ideia, irmãos. Mas eu tô, não é hipocrisia. Eu estou tão feliz, tão feliz. Eu estou conseguindo subir um degrauzinho a mais. Deus tem me dado isto, irmãos. Ele sabia que suas palavras não podiam falhar. Eu sei que as palavras de Deus não podem falhar. Eu tenho provado isto. Aleluia. Eu tenho provado desse gosto do mel da rocha. Então ele viveu pela palavra. Até que se tornou a palavra. Você não tem vontade de se tornar a palavra, irmãos? Torne-se a palavra. Deixe você virar a palavra. Ó Deus, deixe-me segurar ambas as minhas mãos para Deus, perante esta audiência,
deixe-me viver daquela maneira. Deixe-me viver, Senhor Jesus, daquela maneira. Permita-me que eu e esta palavra nos tornemos a mesma coisa. Aleluia. Imagina você e a palavra se tornar a mesma coisa. Que minhas palavras possam ser esta palavra. Graças a Deus. Que a meditação de meu coração, que ele possa estar em meu coração, em minha mente. Amarre seus mandamentos no poste da minha inteligência. Aleluia. Amarre-os no poste do meu coração. Oh, Jesus. Glórias a Deus. Que eu possa ver somente a Ele. Que eu possa ver somente a Ele, irmãos. Quando as tentações se levantarem, quando as tentações se levantarem, que eu possa ver a Cristo. Aleluia. Vamos parar ali na tua frente, ali, ó. A prova. Quando a tentação parar ali na frente, que vocês possam ver somente a Cristo. Quando as coisas estão indo erradas. Irmãos, se nós não entender esse culto de hoje, nós temos que ir embora dessa terra. Pedir, Senhor, acaba comigo, leva embora. Olha aqui, ó. Quando as coisas estão indo erradas, não tente consertar. Não tente pôr o seu dedo para ajudar. Não tente você, com a sua inteligência intelectual, consertar as coisas. Você vai morrer. Lembra de usar lá a arca retornando para Israel? No carro de boi, aquele carro deu um salavanco e a arca do concerto ia cair e usar, com toda boa intenção, colocou as mãos, tentou, não, mas a coisa está errada, vai cair. Tentou pôr a mão, morreu queimado na hora. Quando as coisas estão indo erradas, que eu possa simplesmente vê-la. Você não deseja isso, irmão? Aleluia. Quando eu me aprontar e o inimigo tentar-me, enfurecer-me. Sabe quando o inimigo tenta te enfurecer? Quando o inimigo tentar te enfurecer, que eu possa ver Jesus. O que ele faria? Aleluia, meu Deus. O que Jesus faria na tua condição, irmão? Irmã? O que Jesus faria? Se Jesus tivesse a sua condição hoje, passando o que você está passando, o que ele faria? Ele estava dando na palavra até que ele estava tanto na palavra, até que ele e a palavra se tornaram a mesma coisa. Observe, ele não teve que se irritar, não precisou. Ele não precisou se irritar. E hoje, como que as pessoas se irritam? Meu Deus, que era desgraçada que nós vivemos. Você não pode falar misericórdia se você falar uma coisinha assim de um irmão, irmão. Acaba, termina. Todos os anos de fé da pessoa acaba, irmão João. Deus o livre se eu falar alguma coisinha do irmão João. Se eu falar uma coisinha do irmão Antônio, falar do irmão Mateus. Se você soubesse algo, o irmão falou do irmão. Acabou, arruinou, terminou. Deixa que fale, irmão. Nós temos o exemplo que é Jesus Cristo. Graças a Deus. Deixa que fale, quem tem que falar vai falar. Deixa que fale. Ele está aqui, ó. Ele se tornou a palavra. Ele não teve que se irritar. Hoje filho se irrita com pai, pai se irrita com filho, mulher se irrita com marido, marido se irrita com a mulher. Ele sabia que ele era a palavra. Ele e a palavra era a mesma coisa. Ele sabia que ele era a palavra de Deus manifestada. E no mandato de Deus, finalmente conquistaria o mundo. Ele sabia que sua palavra, ele tinha fé. Ele sabia onde ele estava. Ele não tinha que discutir. Ele não tinha que dizer aqui, você pode vir aqui.
Ele não tinha que dizer isso. Nós vamos encerrar com esse parágrafo agora. Esse aqui. Ele não estava agitado e oprimido. Ele não estava agitado e oprimido. Ele simplesmente falou as palavras de Deus. Todas as palavras que vinham em seus lábios era a palavra ungida de Deus. Aleluia. Todas as palavras. Graças a Deus. Não seria isso maravilhoso se nós pudéssemos ser assim? Vamos ficar de pé? Não seria isso maravilhoso se nós pudéssemos ser assim? Deus tem misericórdia de nós. Todas as suas palavras que saíram dos seus lábios era a palavra ungida de Deus. Não seria maravilhoso se nós pudéssemos ser assim? Minha palavra e a palavra de Deus são o mesmo. O que eu digo, Ele honra isso. Porque eu não faço nada até que Ele me diga primeiro. Aí está o seu exemplo. Aí está uma vida digna do Evangelho. Vamos fechar nossa Deus. Aleluia. Grandioso e eterno Pai. Aleluia, meu Senhor, muito obrigado, A Senhor, graça do Senhor nos encontra. por esta palavra, Senhor. Aleluia. Deus, Senhor, Aleluia. nós nos sentimos, Senhor, tão impotentes, Meu Senhor. Deus. Oh, meu Deus, quando eu vi o profeta dizer que a pregação não leva ninguém a Cristo, quando eu vi um homem como aquele dizer assim, eu e o pastor nunca levamos ninguém a Cristo. Meu Deus, a pregação do irmão Branham, do profeta, não levava ninguém a Cristo. E aonde fica eu, Senhor? Meu Jesus. Aonde fica eu, Pai? Isto está na mensagem som incerto. Ele falou, a minha pregação e a pregação do pastor Neville não leva ninguém a Cristo. Meu Deus, ele disse, é o Espírito Santo que tem que ecoar no seu coração. Aleluia. É o Espírito Santo que nos conduz a Cristo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Que ele nunca. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim, Senhor. Que eu possa me encontrar como aquele humilde servo que está indo nos valados, que está indo nas cidades. Senhor, que eu possa me encontrar naquele dia, Senhor, com toda, Senhor, com toda a incapacidade que eu tenho, Pai. Com toda a falta de instrução que eu tenho, Senhor. Mas que naquele dia, Senhor, o Senhor possa pesar o meu coração. Pôr o meu coração na balança de Deus. E que o Senhor possa ver, Senhor, que eu não sou ganancioso por dinheiro. Que eu não sou ganancioso por popularidade. Que o Senhor possa pesar isso, Pai. Que eu não estou preocupado em ser um grande homem, de ser um grande pastor, Senhor. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, Senhor, em fazer a Tua vontade. Senhor, de pregar para a Tua semente eleita, Senhor. Aleluia. Que eu tenha consciência dentro do meu coração. Que o meu coração possa ter essa consciência. Que é o Senhor que cuida da semente predestinada, da semente eleita. É o Senhor que cuida. Aleluia. Eu não posso fazer nada a não ser pregar a mensagem. Não colocar interpretação nenhuma minha, Senhor. As minhas interpretações cairão todas por terra. As minhas vaidades cairão por terra. O meu orgulho cairá por terra. A minha razão cairá por terra. Mas a minha fé atingirá o alvo. O alvo da sublime graça. O alvo que é o Senhor Jesus. Ajude-nos, ó Pai.
Sim. Dê-nos, Senhor, uma ótima semana. Amém. Senhor, que o Senhor possa entrar em cada coração. Que o Senhor entre. Que o Senhor mostre para os nossos corações, começando desta plataforma, que nós precisamos ser humilhados. Nós precisamos sofrer humilhação. Nós precisamos sofrer humilhação para que no seu tempo certo o Senhor nos exalte. Senhor, Aleluia. me ensina a ser humilde, Senhor. Deus. Ensina-me, Senhor, receber um não. Ensina-me, Senhor, receber um não. Ensina-me, Senhor, a receber a crítica. Ensina-me, Senhor, a ser reprovado como o Senhor foi. Ensina-me, Senhor, a ter fé, mais fé na Tua palavra. Aleluia. Mesmo quando as coisas estão indo tudo errada, que eu possa me firmar naquele postezinho chamado fé. Ajuda cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.